Prazer, meu nome é Douglas, fui convidado ali pelo professor Bruno para trazer um pouquinho do que eu trabalho aqui para vocês. O que eu trabalho é a Antiguidade Clássica, então Grécia e Roma. Então eu resolvi trazer um pouquinho aí de um resumo, né, da história grega, um pouco da literatura grega, cultura grega no geral, hoje só trabalhando com Grécia. Escolhi ainda trabalhar com os dois, como a gente tem 1h30 só, é pouquinho para trabalhar com os dois, então é pouco ainda assim para trabalhar só com um deles, mas melhor. Vamos lá então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão da Grécia em si, como que a gente tem acesso ao material grego, né? Como que esse material tão antigo, de 3.000 anos atrás, chegou até a gente. Primeiramente, com o início da Idade Média, né, com a queda de Roma, tem uma figura muito importante ali, que é Boécio, chamado ali de Último dos Romanos, que foi um nome responsável por trazer para a Idade Média esses textos gregos. Tiveram ali outros nomes também, como Cassiodoro. Os mosteiros na Itália também registraram e guardaram bastante desses textos. A Renascença carolíngia na França também fez com que esses textos fossem guardados. O período das grandes abadias e catedrais, o próprio século XIX também, com as universidades, as bibliotecas, o humanismo, e também com o Papa Nicolau. Só para a gente entender como que esse material chegou, né, até a gente. E aí vamos entender um pouquinho o que é Grécia, né? Uma das primeiras dúvidas que a pessoa que está começando a estudar isso tem, o aluno geralmente tem, é o que é Grécia. A gente geralmente tem limites geográficos muito bem estruturados quando a gente fala de um país, entre aspas, né? Mas a Grécia não é um país, a Grécia é uma civilização antiga. E o conceito de uma região grega é algo muito abstrato. Não há, então, um governo grego ou alguma coisa que defina geograficamente a Grécia ao longo de todo o seu período. A Grécia nada mais é do que um apanhado de várias cidades-estados ou de várias tribos, várias ilhas que se juntaram num pedaço, numa parte territorial chamada de Grécia, que a gente chama hoje de Grécia. E eles compartilhavam muito mais a cultura, a língua e a escrita do que a própria cidadania, digamos assim, grega, algo que não ocorria. A Grécia, esse mapinha aqui, está ali embaixo, né? Tem aquela bota ali, que é a famosa Itália, né? E a Península Balcânica, ali que se situava a Grécia. E se a gente ampliar um pouquinho, a gente vê ali, né, que tem o mar, né, o Mediterrâneo, na direita ali, o mar Egeu, o mar Jônio e duas penínsulas, que são a península do Peloponeso e a península Ática. Por que eu destaquei esse mapa aqui? E ali embaixo a Creta ainda. Porque são três lugares de muita importância. A Creta é o berço da civilização egeia, micênica, e Peloponeso e Ática são Esparta e Atenas, que se tornou depois. É um grupo de ilhas, e essas ilhas, elas compartilhavam língua, cultura, religião, tradições. A época grega, né, a história grega é dividida basicamente em 5 partes, sendo a primeira delas o período pré-homérico, depois o homérico, depois a Grécia arcaica, depois a Grécia clássica e depois o período helenístico. São os 5 períodos da Grécia. Quando a gente fala de medievo helênico, a gente está falando do período homérico e período pré-homérico, que é bem diferente dos períodos anteriores. Temos ali então uma divisão ali do período submicênico, proto-geométrico, geométrico. Isso aqui se dá às características, principalmente dos vasos que a gente tem achados daquelas épocas. Então, é tão difícil o acesso àqueles lugares e àquela cultura que a principal referência que temos são os estilos de desenhos trabalhados nas peças que eles utilizavam. Para ter ideia do quão antigo isso é,
logo botei aqui a data da primeira Olimpíada, 776 a.C. Então, esses períodos aqui já são períodos desse período pré-homérico, subdivisões do período pré-homérico e também homérico, que são bastante antigos, e a gente realmente não tem muito material para trabalhar com eles. Um dos materiais mais ricos que a gente tem são os próprios textos homéricos, que são a Ilíada e a Odisseia. A própria introdução do alfabeto dá-se aqui em torno de 750 a.C., né? E os poemas homéricos no século 8 a.C. Então, é muito difícil a gente ter acesso realmente ao início dessa cultura helenística, dessa cultura grega. Agora, até mudei a nomenclatura aqui de propósito, coloquei como Grécia pré-homérica, para ter como um sinônimo desse medievo grego. Temos ali, então, a Idade do Bronze, que é o que corresponde, mais ou menos, ao período submicênico. Essa Idade do Bronze é caracterizada pela civilização Egeia. Como a gente viu no mapa, essa região aqui, lá embaixo, da ilha de Creta, a gente pode dizer que a Grécia começou lá. A Grécia começou em Creta. Só não vai fazer a piada de chamar os gregos de cretinos. Então, temos ali a civilização Egeia, que também é chamada de Creta hoje em dia, e a civilização minoica. Então, os minoicos são ali os primeiros gregos. Temos a região ali das Cíclades, que são as ilhas do Mar Egeu, que são as ilhas Cíclades. A Hélade, que inclusive trouxe até nós o nome helênico, que nada mais é do que a Grécia continental, e também Troia, que fazia parte ali também dessa cultura grega, embora se distanciasse bastante, não dá para ver no mapa, se distanciasse bastante da área geográfica, ficava além do Mar Egeu, ficava na região que hoje é a Turquia, no norte da Turquia, mas mesmo assim compartilhava ali a cultura com os helênicos, né, com a Grécia. Boa noite. Nesse período, houve ali conquistas continental ali pelos aqueus, né, chamada ali de civilização micênica também, e incursões de povos do mar, filisteus, fenícios, e invasões de indo-europeus, os dórios, tal como os jônios e os eólios. Esses nomes aqui pode parecer bastante, mas os mais importantes aqui são os dórios, que deram origem aos espartanos, e os jônios, que deram origem aos atenienses, de uma forma bastante bruta, assim de falar. A Grécia, ela é fruto, né, de uma junção de várias culturas, né? Por isso que a civilização se evoluiu tanto, né? Uma cultura daqui, outra dali, traz a medicina, traz a astronomia, traz um pouquinho da cultura egípcia, traz um pouquinho da cultura oriental, através da Troia, um pouquinho da Europa do Norte também, através do Norte também, e tudo isso juntou naquele centro intelectual, mais tarde, que corroborou ali com aquela noção de culturalidade grega tradicional que a gente bem conhece. Quando eu falo dessa Grécia ainda pré-homérica, eu estou deixando claro que eu estou falando do autor, Homero, né? Homero, ele foi o autor ali de Troia, né? Da Ilíada e da Odisseia, que tratava de temas mais antigos. Agora eu pergunto, Homero realmente existiu? Existiu o autor chamado Homero, ou ele é uma junção de vários autores que a cultura ocidental, medieval, talvez até romana, tenha nomeado de Homero? Ninguém sabe, isso é chamado de questão homérica. Então, para a gente, o que importa é saber que Homero, entre aspas, escreveu esses dois poemas épicos. Agora, o que seria, né, a Ilíada e a Odisseia? Ilíada conta a Guerra de Troia, entre aspas, não conta ela toda. A Ilíada, ela conta desde do rapto da Criseida até o perdão de Aquiles, do Príamo, né? Não conta, por exemplo, o episódio do cavalo de Troia. Esse episódio é contado apenas lá 1000 anos depois, praticamente 500 anos depois, na Eneida, já a literatura romana. Mas há a tradição oral ali por trás disso, né? Lembrando que a tradição homérica, as histórias homéricas eram passadas como intuito de educação. Não era simplesmente histórias, era para educar os povos, ensinar os bons costumes, ensinar a história grega, ensinar tudo isso, ensinar a relação dos deuses. Tinha uma conotação religiosa. Os deuses participavam da vida
do povo, inspirava os deuses, inspirava as pessoas, participavam das guerras. E tudo isso era contado ali pela Ilíada e pela Odisseia também. A Odisseia, por sua parte, conta o período posterior à Guerra de Troia, onde Ulisses volta para a ilha de Ítaca. Essa Guerra de Troia, alguns dizem que é fictícia, alguns dizem que não é verdade, porém há um fundo de verdade, mesmo que não seja com aquelas devidas proporções dos textos homéricos e daquelas grandes batalhas. Então há, como na literatura sempre tem, principalmente nessa literatura antiga, épica, uma linha bastante tênue ali entre história e literatura e fantasia. Então ninguém sabe ao certo qual foi o limiar daquilo, ninguém sabe onde exatamente estava Troia. Agora, o que é importante estudar para um historiador, para uma pessoa que estuda história, os textos homéricos, não é a questão do poema em si, não é a questão literária, não é a sonoridade, não é a tradução. É a questão do que a gente pode absorver da cultura grega com esses textos. E é isso que é interessante. A gente tem, por exemplo, a conotação de anax e basileus, que são dois termos aqui, né, que significa rei e rei. O anax é o rei, uma classe de rei, e o basileu é um outro tipo de rei, maior. Então a gente tem, por exemplo, Agamemnon, né, na literatura homérica, que é um rei maior do que os outros, maior do que Aquiles, maior do que Ulisses, né? Então a gente estuda esses termos para ver como que aquela época era retratada e para ver o que a gente tem de real naquela época, como que aquilo era organizado, como que a sociedade funciona. Agora, outra questão também, que vale a pena a gente estudar dentro da questão homérica, dentro dos textos homéricos, é a questão da formação desses povos. Primeira coisa, a questão de tribo. O que é uma tribo? O que difere uma tribo de uma civilização? Essa é uma pergunta importante, uma pergunta legal. Ninguém para pensar nisso. Temos ali genus, que é, né, genética, né, núcleo familiar. Vários genus, a gente entra na frátria, que é um grupo maior. Vários grupos com vários genus, temos uma tribo que formam o demos. E aí eu pergunto, qual é a característica da tribo? É o seguinte, produz para si, não tem uma organização de importação ou exportação, eles produzem para eles mesmos, não tem, como a gente gosta muito de falar hoje em dia, o capital, não tem a propriedade privada, muito menos. Tudo isso está dentro ali do pater familias, né? Que é um conceito romano, mas a gente pode aplicar aqui, do homem mais velho, o homem sábio que organiza toda aquela sociedade. Inclusive, essa demos, quando começou a não dar conta, foi aí que esse pater familias começou a distribuir as terras e a gente teve o quê? O início das cidades-estados gregas. Botei aqui um exemplo arqueológico daquela época, né? Tumba de Agamemnon, ou também chamada de Tesouro de Atreu, corresponde à Idade do Bronze, também. E também a Porta dos Leões, também da Idade do Bronze, mais ou menos da mesma época. Só para ilustrar um pouco. Beleza, agora eu vou entrar aqui num outro tópico, que é a escrita grega, né? Como que a gente teve acesso à escrita grega, como que a gente traduziu a escrita grega e qual foi a origem dessa escrita. Primeira coisa, a gente tem lá em cima uma imagem, vou até ampliar aqui, que é isso aqui. Essa é a escrita, que é o linear A, o linear A minoico, também chamado. Esse que é um primórdio de uma escrita grega, que até hoje não foi desvencilhado, não foi descoberto o que esses símbolos significam, mas eles eram formados por riscos, basicamente. Logo depois, a gente tem ali o linear B, que é essa segunda tábula aqui. Opa! Já é desenvolvido um pouco mais, né, em relação aos traços, e já recebe ali alguma influência também, talvez até pela parte dos fenícios. E é considerado o primeiro grego, uma língua que finalmente se desenvolveu ali. Logo depois, com a invasão dórica, a gente tem o desaparecimento do linear B. Então, são pouquíssimos exemplares que a gente tem
com essa escrita, e até hoje ninguém sabe nada sobre ela. Até que a gente tem ali o alfabeto grego, que recebeu de fato uma influência fortíssima do alfabeto fenício, foi importado, adaptado, e temos a tradição oral. A tradição oral foram os textos homéricos e as lendas de Hércules, a lenda do Minotauro, que é uma das lendas mais antigas da Grécia, né? Lá ainda na época de Creta ainda. E logo depois, a tradição escrita começou ali em Alexandria, ou seja, já é mais ligada até a Alexandre, e é bem mais recente, na verdade, do que essa escrita, do que essa tradição oral. De novo, falando um pouquinho da Ilíada, eu acabei me empolgando falando um pouquinho demais antes, mas está aqui. Ela faz parte aqui do primeiro, do cânone oral, a primeira obra do cânone ocidental. Oral não, é oral porque ele trabalhava oralmente. Desse cânone. O que seria, por exemplo, esse cânone ocidental? São as várias obras ocidentais que se intercalam. Por exemplo, a gente não tem ali a Ilíada e a Odisseia, e a gente não tem aqui os Lusíadas, por exemplo, que começa o texto cantando a musa, cantando uma influência divina para poder recitar aquele poema épico. A gente não tem, por exemplo, a Divina Comédia, que temos ali a figura de Dante, que vai ao mundo dos mortos com o auxílio de Virgílio, que é o autor da Eneida. Por sinal, a Eneida, na literatura, foi a primeira vez que alguém foi ao mundo dos mortos na literatura. Então a gente tem esse cânone ocidental ali, né, que são vários poemas épicos que, de uma forma ou de outra, através de mais de 2000 anos, estão interligados, e ele começa ali com a Ilíada. Logo depois a gente tem a Teogonia também, entre outros. Como eu falei também, esses textos serviam também para questões de educação. Os aedos e os rapsoudos, que são os poetas e os cantores da época, cantavam isso para as crianças, nas escolas. Havia os concursos de recitação desses poemas. O próprio Platão define aqui Homero como o educador da Grécia, né, como o maior nome intelectual da Grécia. Aristóteles também define aqui a epopeia como o embrião da tragédia. Muito bem, e agora temos aqui o que a gente chama de período arcaico. Finalmente passamos ali do período homérico, ou seja, da Idade Média grega, e chegamos aqui nesse período que é o quê? O início das cidades-estados, onde a gente já tem a figura forte de Atenas. Se eu ampliar aqui, consigo achar no meio ali Atenas. Lá no sul também a gente tem Esparta, ainda Creta, Delos, né, que é a formação da Liga de Delos, a própria Macedônia lá em cima de Alexandre, Tessália, Etólia, são cidades-estados, mas que a gente conhece mais, né, do que esses termos micênicos e etc. Por sinal, nesse mapa aqui dá para a gente ver a região de Troia que eu havia falado, só por curiosidade, fica aqui, ali. Oi? Ué? Você tem que olhar para lá e mexer. Eu tenho que olhar para onde? Para lá? Isso, Não, na verdade, vai mexendo para aparecer. Isso. Caramba, eu estava ficando um monte de coisa. No computador, e aí outra, Isso. Aí beleza. Você soltar, ele vai. Isso. Aí você olha para a sua tela e o convite não está aparecendo, Ótimo, muito chique. Não estou acostumado com essas coisas não. Meio caipira. Beleza, está naquela região, lá embaixo da traça ali, né? Em cima de Lesbos, ali que fica a região ali de Troia. Então, pode ver que precisaram atravessar ali, né, todo o mar Egeu ali para chegar naquela parte. Agora, esse período arcaico, ele é caracterizado pelo quê? Pela Grécia como a gente mais conhece em si da Grécia, ou seja, as reformas de Drácula e Solon, o início da democracia, também houve ali a tirania naquele período, vários tipos de governo que chegaram ali naquela região antes de finalmente Clístenes desenvolver ali, né, entre aspas, e aplicar a democracia. Agora, uma pergunta também. Nesse período aqui, basicamente a democracia é o mais importante aqui para a gente. Depois eu vou trabalhar mais com um pouco de tragédia grega, que também é muito importante. Mas eu pergunto, essa democracia grega, ela é uma democracia parecida com o que a gente tem? Ou é diferente? Bem diferente. Ela é direta ou indireta? Muito bem, direta.
ela faz o quê? Você vota nas leis. A pessoa vota. A cada votação você vota se quer aquilo ou não. Aqui a gente faz o quê? A gente vota em representantes que aplicam e fazem as leis. Então havia essa diferença. Então as pessoas poderiam ir lá no centro votar. Então, assim, a questão de cidadania nessa época aqui é muito importante. Agora, o que a gente entende também por cidadania? O homem grego maior, né? E livre. São 4 conceitos aí que a gente tem por cidadão. Saiu desse conceito, você não é cidadão. E o que é um cidadão? Quem pode participar ativamente da vida política do país, ou seja, é quem vota, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um conceito de cidadania muito diferente. 16 anos já é um cidadão, homem e mulher já é cidadão, independente da classe, da raça, da religião, né? Temos um conceito hoje muito mais amplo, embora não seja uma democracia direta. Temos um outro personagem aqui que vale a pena a gente lembrar. Eu sempre gosto de trazer um pouco da cultura, da literatura também, porque é uma forma de ler esses textos e retratar um pouquinho aquele período, de entender um pouquinho o período que aquele texto é escrito. A bola da vez aqui é Hesíodo. Hesíodo é um segundo grande autor, entre aspas, né? O segundo que a gente conhece, grego, e ele trabalhou ali com os Trabalhos dos Dias e a Teogonia. Teogonia é um texto que narra o mito cosmogônico da Grécia, ou seja, a criação do mundo. Os Trabalhos dos Dias, e cantava ali o trabalho, a justiça, o homem em si, né? Então a gente tem ali 2 obras muito importantes, uma com cunho mais humanitarista e outra com cunho mais teológico, entre aspas. Beleza. Havia aqui também uma preocupação historicista, por exemplo, aqui o mito das 5 idades, né? O ouro, prata, bronze, a era dos heróis e a era de ferro, né? A idade do ferro, a idade dos heróis. O que é isso? Se preocupar com a história. Então, embora não tenha sido Hesíodo o fundador de uma história, lendo Hesíodo a gente já tem uma noção de que a Grécia se preocupava com esse fator historicista. Outra coisa muito importante desse período foi o desenvolvimento da filosofia e das ciências. E aqui, de curiosidade, eu coloquei alguns nomes aqui, bastante emblemáticos aqui desse período que desenvolveram a filosofia e a ciência. Alguns deles muito famosos, como Tales de Mileto, alguns nem tanto, mas vale a pena a gente falar. Tales, né, que criou ali o teorema de Tales, muito famoso até hoje, né, e falou da água como provedor da vida. Temos ali o Heráclito de Éfeso também, que problematizou o Logos. Pitágoras, Xenófanes, Parmênides, Zenão de Eleia, até que chegamos ali em Heródoto, né, que gostamos de falar dele por ser o nome, né, que a gente atribui como o criador da disciplina histórica. Não como a gente conhece hoje, mas essa preocupação em registrar a própria vida das pessoas. Outra coisa que vale a pena falar também são os festivais. Por que os festivais? Porque era algo divino. Os Jogos Panhelênicos, né, que o principal deles era as Olimpíadas, tinham um caráter diferente de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo. Hoje não era esporte, era realmente os deuses estavam presentes. Eu botei aqui um trecho do Píndaro, a segunda ode olímpica, que começa assim. Era começado vários eventos assim. Hinos, senhores da lira, que Deus, que herói, que varão celebraremos. Em Pisa é Zeus o Senhor. Os Jogos Olímpicos, Hércules os criou, como primícias da luta. E faltou quem aqui? O varão, ou seja, o campeão, o homem que vai vencer, aquele o melhor cidadão. Então a gente já tem aqui o Zeus presente, o Hércules, o herói criador dos jogos, presente, e quem vai ser? Quem que celebraremos esse ano aqui, do vivo, do homem. Então já começava assim, ou seja, o vencedor ali desses jogos era elevado ao divino. O suor desses caras eram vendidos ali entre eles, né? Os cabelos, ele realmente era divinizado. Então o esporte tinha essa característica. Muito bem, agora começando no período clássico, que é onde mais nos interessa, por quê? Porque há ali o auge da cultura grega como a gente conhece. Por isso o período clássico foi o auge da arquitetura, o auge da escultura, o auge da literatura, o auge do pensamento. E também um período mais difícil da história grega. Por quê? 2 guerras muito pesadas, uma peste
que dizimou boa parte do povo e, ao mesmo tempo, a cultura sendo cada vez mais exaltada e elevada e cada vez mais se desenvolvendo. O primeiro momento que a gente tem aqui é chamado de as Guerras Médicas. As Guerras Médicas é uma guerra entre a Grécia e a Pérsia, né? Ou o Império Aquemênida, né, também chamado disso. Liderado ali por rei Dario, onde tinham a sua guarda de imortais, chamada, né, que era as tropas de Dario. Eles possuíam, a Pérsia, um sistema de taxa que era o quê? Eles dominavam os povos, dominavam aqueles pedaços geográficos, aquelas tribos, e eles pagavam uma taxa para o rei persa, poderiam viver as suas vidas. Teria um rei que representaria aquele povo ainda, embora respondesse à Pérsia. Teria sua religião, teria sua cultura, teria sua moeda, teria sua arte. Tinha uma tolerância religiosa, cultural, tudo. A Pérsia era muito sábia em como conquistar os territórios. Nesse mapa aqui, dá para ver, dá para ter uma noção da extensão da Pérsia. Se a gente vê ali em cima, a gente vê a Grécia, pequenininha, aquela península toda lá, só aquele pedacinho ali. Enquanto isso, a Pérsia, esse aqui tudo. Então a gente tem uma noção do tamanho que era a Pérsia para o tamanho que era a Grécia. Então os exércitos persas eram gigantescos, eram, como diria hoje em dia, tocava o terror, né? E era muito grande, colocava medo. Então você via ali o exército persa e já ficava, né, receoso ali, né? Enfim. Agora, houve uma briga ali na região da Jônia, onde Ciro o Grande ele conquista a região e nomeia tiranos ali para ter controle daquela região, que é uma região ali de divisa, né, entre Pérsia e a parte helenística. Ocorre ali a revolta jônica, né, o tirano de Mileto, ele faz uma incursão para recuperar ali aquele pedaço ali, né, da Ásia Menor. Naturalmente a Pérsia não gosta disso e, entre aspas, declara uma guerra ali contra a Grécia, né, que se une, né, Esparta, Atenas e todas as outras polis gregas se unem para vencer esse mal maior ali, que é a Pérsia. Uma batalha muito emblemática é a Batalha de Maratona, onde 30 mil a princípio, persas lutaram contra 10 mil gregos. E os gregos conseguiram vencer essa batalha, né? E ele ainda tem aí há aquela história, né, do homem que foi de Maratona até Atenas, né, correr os 30 e poucos quilômetros para falar da vitória, e chegando lá morreu, né? Essa lenda aí gira em torno disso, né? Houve ali então uma trégua de 10 anos que a Pérsia se prontificou em não atacar a Grécia por 10 anos e perdeu ali o domínio de todas as ilhas Egeias, ou seja, aquela região ali daquelas ilhas ali do Mediterrâneo passaram de volta todas a Delos, né, a Grécia, as polis originais. Só que 10 anos depois, Pérsia voltou a atacar. Curiosamente respeitou, né, esses 10 anos, né, mesmo tendo um poderio bélico absurdo, respeitou ali os 10 anos, né, onde temos ali a Batalha das Termópilas, que agora sob Xerxes I, né, filho de Dario, comandou aquele ataque e foi defendido por 7 mil gregos, né, contra 300 mil persas. Pelo menos isso é o que se diz, né? Essa batalha durou ali os 7 dias, né? E tem até a lenda em volta ali do Leônidas de Esparta, né, junto com os 300 guerreiros ali, fora alguns outros mais, 500 guerreiros ali, mas chama de 300, e há então a vitória persa, que chegam a tomar Atenas, que foi evacuada antes. Então a gente tem que nesse momento, a gente tem uma Grécia unida, né, com uma hegemonia principalmente ateniense e espartana naquele território, uma liga poderosa que venceu um inimigo fortíssimo há 10 anos atrás, recebe esse mesmo inimigo e você tem que simplesmente evacuar a sua capital e deixar Atenas nas mãos ali dos persas. E foi isso que aconteceu. Agora, no mesmo ano, liderado ali por Temístocles, um
um outro nome importante ali. Teve uma batalha naval, a Batalha de Salamina, onde finalmente, de novo, os gregos em desvantagem, muita desvantagem, conseguiram afunilar ali, né, pelo mar as embarcações persas, chegar por trás também, fizeram ali flanquear aquele exército, fizeram uma batalha no mar e conseguiram finalmente vencer ali os persas. E essa batalha foi muito dolorosa para os persas, perderam grande parte das suas embarcações. Ele deu o nome ali, deu-se o nome de a Paz de Cálice, que deu autonomia para os estados ali da Jônia, né? Lembra que a guerra começou por causa da Jônia, e proibiu os navios persas de navegar pelo mar Egeu. E com isso termina ali a guerra, né? As guerras médicas. Porém, uns poucos anos depois, a gente teve a Guerra do Peloponeso. Dentre os tragediógrafos, temos ali Ésquilo, Sófocles, Eurípides, eles falam muito disso, principalmente Ésquilo e Eurípides, né? O Ésquilo, ele fala da guerra boa e da guerra ruim, né? O que é isso? A guerra onde Atenas, Esparta e as outras polis se juntaram para vencer ali um mal maior, né? Um grande inimigo, um poderoso inimigo, juntaram ali as forças nacionais e conseguiram lutar. E temos aqui a visão de uma guerra ruim, que é uma guerra civil. É basicamente Atenas contra Esparta. Com o crescimento, né, com a derrota da Pérsia, Atenas, que já estava num crescimento cultural, não só cultural, como financeiro mesmo, de influência, cresceu muito. E Esparta não quis ficar em segundo plano. Foi basicamente esse o motivo da guerra. Vários pretextos menores ali para Esparta começar a atacar andaram surgindo, vários aliados menores já começaram a se degladiar, mas a verdade foi essa: Esparta querendo um pouquinho da fama de Atenas. Até que no começo Esparta destrói ali algumas vilas ali, e com isso finalmente começa a ocorrer a Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso foi marcada pelo quê? Por soldados mudando de lado, por traições, por assassinatos, por influência política, infiltração dentro da polis. Todos falavam a mesma língua, todos conheciam a cultura, fora batalhas sequenciais. Então, Oi? Pode ser, né? Mesmo povo, né? Essas histórias são antigas, né? Infelizmente. Então a gente tem ali, primeiro, né, nas guerras médicas, aquele pessoal que se junta contra o inimigo, e depois, infelizmente, a Guerra do Peloponeso, que começou a levar a Grécia a uma decadência muito, muito rápida. Naquele período várias polis começaram a ser destruídas, perder influência, morrer muita gente, enfim. E era uma guerra muito traiçoeira. Dificilmente a gente entende essa guerra muito bem, porque ela é tão maluca, gente expulsa de um lado da guerra e depois se junta para o outro lado e depois volta para o outro lado. Um negócio maluco. Tem um livro chamado Uma Guerra Sem Igual. Se alguém tiver interesse em procurar sobre essa guerra, esse é o único livro que eu aconselho, que é do Hamson, alguma coisa Hamson. É um livro ali de umas 500 páginas que fala só sobre essa guerra. Ele foi o único pesquisador até hoje que conseguiu explicar melhor essa guerra. Bem interessante. Temos ali a figura do Alcibíades, que é bem famosa também, que é um desses generais que foi, né, de um lado para o outro, enfim. Agora, no fim, Atenas se rendeu, né, lá embaixo, né, você vê o ano 404, né, é o ano de rendimento de Atenas. Aí eu te pergunto a vocês, a Grécia, Atenas realmente perdeu a guerra? Quem foi o perdedor dessa guerra? Foi a Grécia toda, né? Não foi apenas Atenas. Por quê? Esparta ganhou, mas Esparta estava acabada. Esparta não era mais nada. Então Atenas se rendeu, já não era mais nada. Esparta, logo depois, o que aconteceu? Foi conquistada pela Macedônia. Então, basicamente, a cultura helênica ali acabou com essa guerra, né? E se funde ali a cultura macedônica ali de Filipe II, de Alexandre o Grande, que com uma cultura também ascendente, também muito rápida,
pegou aquilo ali tudo e transformou nessa cultura que ele, inclusive, né, que eles inclusive nomearam como cultura helênica. O nome, inclusive, vem dali, que é o próximo período, né, a Grécia helênica, o período helênico. Coloquei aqui um mapa também para colocar as cidades que se envolveram nesses combates, né, nessa guerra. Foi basicamente toda a Grécia, né, incluindo Creta, incluindo também a parte grega da Ásia também, onde se estava Troia, o sul da Macedônia também. Então foi realmente uma guerra generalizada. Muito bem, antes de eu entrar no período helenístico, eu falei helênico, falei errado, helenístico, período da Macedônia, como o principal ponto da Grécia, vou trazer um pouquinho da tragédia grega. Por que que eu sempre gosto de trabalhar com tragédia? Primeira coisa, é meu gênero literário favorito, então quando tem liberdade de falar sobre isso, eu sempre vou falar sobre isso porque é muito bom. Se ninguém lê tragédia, porque nunca mais vai querer ler outra coisa. Modéstia à parte, é muito bom. Enfim, e é muito importante também para esse período, porque ele situou, né, ele sintetizou os períodos que a Grécia vivia. Lembrando que a gente teve 3 tragediógrafos de maior renome, até conhecemos outros, mas não temos obras deles, que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Vou trazer um textinho de cada um deles aqui também, para a gente entender como que eles utilizaram esse período da Grécia para a sua obra, né? Primeira coisa, o que é a tragédia? E eu tenho um resumo aqui da Poética de Aristóteles que ele mesmo define. É, pois, a tragédia a mímesis de uma ação de caráter elevado, arete, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídas em suas partes, mímesis que se efetua por meio de ação dramatizadas e não por meio de uma narração, e que em função da compaixão ou do pavor, pathos, realiza a catarse, a purificação através de uma descarga emocional de tais ações. Então essa é a melhor definição que eu tenho do que é uma tragédia. Vamos pensar nesse texto, ele é um pouquinho nesse parágrafo. Primeira coisa, a mímesis, ou seja, mimética, ou seja, reproduzir, imitar. Você está imitando alguém. É a noção mais básica de atuação que a gente tem, a mímesis, né? Então, é uma atuação de caráter elevado. O que seria de caráter elevado? Você vai estar representando os deuses, você vai estar representando os heróis, ou grandes nomes. Quando a gente fala em tragédia, a gente está falando de ciclos, né? Quais são ali os 3 ciclos das tragédias? Primeiro, o de Hércules, os círculos das obras do personagem Hércules, o ciclo do personagem de Édipo e o ciclo do personagem de Aquiles, ou da Guerra de Troia. Apenas duas tragédias até hoje saíram desse ciclo. Uma delas é os persas e a outra me fugiu agora, mas a outra, os persas, trata, como o próprio nome diz, da derrota de Dario para o exército grego. Ela é completa e de certa extensão. Como assim completa? Ela possui um início, meio e fim. E é apenas uma extensão curta. Como assim? Não é a Guerra de Troia inteira, é um momento, um diálogo. Por exemplo, em Os Persas, é o momento em que o personagem chega, o Dario, para o seu povo, na Pérsia, e fala que perdeu a guerra, e o fantasma do pai dele aparece e fala sobre isso. É só isso. Então as tragédias são pequenas narrativas, né, bem recortado. Ele nunca vai ter uma narrativa complexa e grande. É sempre curto. Muito obrigado. Em linguagem ornamentada. Então a gente tem que pensar que é uma linguagem elevadíssima, é uma linguagem difícil, é um grego, como diz, clássico, ou seja, o grego mais elevado que teve, pelo menos na época da própria Grécia, né? Com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídos em suas partes. O que é isso? A música, a vestimenta,
o cenário. É basicamente o que a gente tem hoje no teatro ou no cinema. A gente não tem o diretor de fotografia, a gente tinha um responsável, não pela fotografia, óbvio, mas pela montagem ali do cenário, pela cenografia. Tinha o responsável pela música, né? A música na tragédia era importantíssima, estava tudo conectado. Mimeses que se efetua por meio de ação dramatizada, ou seja, o drama dos personagens, e não por meio de uma narração. Pela primeira vez, o gênero literário ou teatral, propriamente dito, está marcado pelo drama e não pela narração. Lembrando que a gente viu do Homero, que era uma tradição oral, aqui já não é. E em função da compaixão ou do pavor, pathos realiza a catarse. Isso é importantíssimo também. Tinha toda a conotação de se apegar ao personagem para depois ter ali um expurgo, de alguma forma, emocional com o fim da tragédia. Por isso também tem o nome tragédia. Na verdade, é um conceito mais moderno, essa questão de tragédia como a gente tem hoje. O nome tragédia em si significa o canto do bode. Não tem nada a ver com a tragédia que a gente tem hoje, né? Isso é por causa do ditirambo, um gênero literário grego também, que deu origem à tragédia, era relacionado a culto de deuses antigos que estavam ligados também ao bode. Tem várias teorias sobre, mas, enfim, tragédia significa isso, o canto do bode. Muito bem, temos ali as partes que constituem uma tragédia, né? Primeiro, o mito, né? Que é a história crua, né? O Hércules, né? O que ele fez? Teve lá os trabalhos de Hércules, por exemplo. É a base. É basicamente o livro quando você vai adaptar para a obra cinematográfica. Temos o enredo, né? A produção da metábase, a peripeteia, da anagnórisis e do pathos, né? Que são conceitos ali também teatrais, né? Que tem que ter tudo isso. O erro do protagonista, depois a reviravolta da história, o reconhecimento daquele erro, para no final uma comoção sentimental por parte daquele personagem e por parte do público que assiste também. Tinha ali os caracteres responsáveis pela ação, né, que são os personagens, os atores. Temos ali o pensamento, a dianoia, né, o caráter também, os discursos também, geralmente associados ali à política. Então o grego era muito ligado também à sua questão de cidadania e por isso os autores também colocavam suas ideias também nas tragédias. Tinha a elocução também, a escolha das palavras, a cenografia também e o canto, que era essencial. E o canto, inclusive, ele era tocado enquanto a peça era encenada. O primeiro dos tragediógrafos aqui é o Ésquilo. O Ésquilo, para começar, ele presenciou ali o nascimento da democracia. Ele participou da Batalha da Maratona e da Batalha de Salamina. Ele tinha, nas obras dele, o ideal cívico, ou seja, a relação do homem ateniense com a polis. E ele foi autor de cerca de 90 tragédias, sendo que a gente só tem essas aqui em acesso. As outras foram perdidas ou temos pequenos trechos delas. É importante a biografia do autor, por quê? Por causa do tipo de tragédia que ele fazia, que valorizava sempre esse ideal cívico. Ele que teve a ideia, que começou a falar da guerra boa, né? Que esteve presente na guerra boa, que é onde precisou se unir para vencer aquele povo estrangeiro que queria, entre aspas, acabar com a cultura local, né? Então ele tinha esse ideal e ele cantava isso nas suas músicas. Não é à toa que a primeira obra dele é Os Persas. Agora, olha que interessante, né? Ele, grego, ateniense, todos os três são atenienses, cantou, né? Fez ali a peça, a primeira tragédia, sobre os persas. Por que isso? A tragédia ela não tinha que passar por todo aquele processo ali da Hamártia, da metábase, peripeteia, anagnórisis, para no final chegar ao pathos. Como que você vai cantar isso do lado vencedor? Justamente, tinha que ser algo trágico. E o trágico é o perdedor. É o filho que não conseguiu realizar a vingança do pai. É o filho que chega para sua mãe e fala: eu cheguei derrotado, nós não conseguimos. E é esse o objetivo dele. Então ele conta os derrotados para enaltecer os vencedores, porém de uma forma trágica. Isso é bem interessante, né? Bem curioso até, né? E temos outros aqui.
como Sete contra Tebas, que aí já fala do ciclo de Édipo, as suplicantes, Prometeu acorrentado, Agamêmnon, que aí já trata também do ciclo de Troia, enfim, sempre nesses 3 ciclos, exceto os persas. Esse e mais outra tragédia são as únicas que não contam com esses 3 ciclos de histórias. Temos aqui então, né, como eu já falei, alguns personagens aqui, né, dos persas. É pouco, temos ali Atos, o mensageiro, o coro de homens, Xerxes e o fantasma de Dario. É só isso. É só isso que a gente tem. O coro é importantíssimo. O coro equivale às pessoas que estão assistindo. O coro é o que canta, o que responde ao personagem, muitas vezes de uma forma mais sensível, muitas vezes de uma forma mais eloquente, cantando e perguntando, como se fosse o próprio povo, no caso ali o povo persa. Toda tragédia tem um coro. Em Susa, né, que é a capital lá da Pérsia, o coro de homens aguarda com Atos notícias do rei Xerxes. O mensageiro narra sobre a batalha de Salamina e diz que Xerxes está vivo. Atos pede que o coro invoque o fantasma de Dario para conselhos. Dario prevê a derrota na batalha de Plateia. Chega Xerxes lamentando a derrota, Dario e o coro lamentam a derrota. É isso. Então, toda tragédia é isso. Ou seja, um pequeno recorte de uma história maior. É a micro-história da macro-história. Só um trechinho para a gente entender como funciona esse gênero literário, né? Eles que, ao chegarem à terra Hélade, não temiam pilhar as imagens dos deuses e nem incendiar templos, altares desapareceram, estátuas das divindades foram tiradas de cima dos pedestais pela raiz confusamente. Por isso, ao agirem mal, não pouco sofrem, e fatos estão previstos. Não está oculto o alicerce de males, mas ainda está emergindo. Assim, um tanto gotejante de sangue será a mistura ritual, diante da terra de Plateia, sob a lança dórica, e ainda montes de mortos irão revelar aos olhos dos mortais, sem falar até a 3ª geração, que não convém, sendo mortal, ter pensamentos soberbos. O excesso, florescendo, frutificou a espiga da perdição, de onde ceifa toda uma colheita de lágrimas. Essa aqui é uma parte já do final, já, né, verso aqui 800 a 822, tirada aqui dos persas, tradução de Ricardo de Souza Nogueira, é uma tradução muito boa. É curioso, a tradução das tragédias fazem muita diferença para a gente que não lê grego. Eu, por exemplo, não leio grego, né? Então faz muita diferença uma boa tradução. Esse aqui é muito bom. Se alguém tiver dúvida dos textos gregos, uma tirada que nunca é boa é recorrer à editora 34. A editora 34, para os textos gregos, ela é incrível, ótima. Então, qualquer texto, e vários textos tem, tá? Muito bem, o segundo autor que eu queria pegar aqui é o Eurípides, que ele está presente ali no que a gente chama de Guerra Ruim, né? Que eu já falei que é a Guerra do Peloponeso. Ele conta ali, né, com motivo religioso, como acessório para a expressão da ação humana, tem um caráter filosófico muito forte também. Na própria Medeia, que é uma das tragédias mais conhecidas de Eurípides, esse caráter da personagem, do que ela faria, da vingança, tudo isso é muito elevado. Então o caráter psicológico é muito forte ali. Ele foi o autor também de 90 tragédias, algumas estão aqui. Ele é um autor que a gente tem mais acesso, temos mais ali, mais tragédias. Ele também já escreveu várias tragédias que Sófocles e Ésquilo já tinha escrito, então não tinha muito isso de autoria da história, porque as histórias eram conhecidas, a forma era muito mais importante do que a história contada. Temos aqui também algumas histórias do ciclo de Sófocles, como também o Écuba, que é do ciclo de Troia, e de Hércules, enfim, segue a mesma linha, né, do anterior. Na Medeia, que é a tragédia que eu queria trazer para falar um pouquinho, ela contextualiza o quê? Primeira coisa, né? Um resumo, né? O Jasão chega da Cólvida para reivindicar o Velocino de Ouro, a lenda, né, do Velocino de Ouro. A Medeia, então, se apaixona pelo herói e o auxilia a trair sua família, matando seu irmão, corta ele em pedaços e... enfim. Na Tessália, também dominada pelo tirano Pérez, Medeia mata o dominando e foge também com Jasão. Então, cenas de assassinatos
corriqueiros ali, né? E refugiados em Corinto, casados e com 2 filhos, Jasão decide se casar com a filha do rei vigente, Creonte. Então a gente tem ali o personagem, né, da Medeia, que se apaixona pelo grande herói ali daquele momento, né, Jasão, e mata por ele a família dele, mata pessoas, se encanta por ele, casa com ele, tem filhos com ele, para depois disso tudo ele virar as costas para ela e querer lá a filha do rei. Então é esse o contexto, né? Como personagem, a gente tem apenas Medeia, a ama dela, o pedagogo, o coro das mulheres que são criadas ali da Medeia, o próprio Creonte, Jasão, Egeu e os filhos da Medeia. Resumidamente, a ama narra os acontecimentos anteriores ao momento presente para situar o espectador, para circular a pessoa que está assistindo a peça. Creonte, então, ou seja, já no final, né, depois que o rei já está relacionado, né, a filha do rei já se relaciona com Jasão. Creonte anuncia que banirá Medeia e é ludibriado por ela. Há então ali um duelo de palavras ali entre Medeia e Jasão. Medeia combina acordo com Egeu. Medeia revela ao coro a intenção de matar os filhos. Medeia eleva através dos filhos, ele envenena os filhos, mata os filhos e no final ela é elevada lá por Deus, então ela é salva ali do Jasão que queria matar ela. Então a gente tem o que aqui? Uma influência dos deuses, ou seja, ela estava errada naquela história, ela estava certa naquela história em querer matar Jasão e matar os próprios filhos. Por que os deuses salvam a personagem? Jasão estava certo em ignorar ali a mulher que fez tanto por ele. Então o Eurípides ele traz essas questões mais filosóficas e mais humanitárias do que o Ésquilo, que por excelência traz mais a questão histórica, mais a questão dos deveres cívicos. O próximo aqui, o Sófocles, acho que é o mais famoso deles, dos 3, justamente por Édipo, né, que graças ao Freud, né, chegou até a gente de uma forma muito corriqueira, muito fácil, a gente está acostumado a ouvir aí, né, do complexo de Édipo, a gente vê em série, né, e é baseado nessa tragédia, que já é baseado numa história muito mais antiga do que a própria tragédia. Primeira coisa, o Sófocles, ele viveu ali no período de Péricles e também na Guerra do Peloponeso, mais na parte final. Enquanto em Ésquilo há a representação de um tribunal divino, lembra que eu falei do deus ex machina, da Medeia, né? Isso no Eurípides e no Ésquilo tem ali a questão dos próprios deuses interferindo também na própria derrota da Pérsia. Em Sófocles aqui ocorre a representação de um tribunal apenas humano, que irá confirmar uma informação já expressa pelo divino. Ou seja, é a história de Édipo. O Édipo, ele é aquele homem, né, que venceu ali, né, a esfinge, que foi elevado como o grande tirano, né? Quando eu falo tirano, não tem um conceito de tirania moderno, eu falo de um estrangeiro que ascende ao poder dentro de um lugar, de uma sociedade. Ele foi até lá fugindo do seu próprio destino e ele encontrou o próprio destino lá e foi julgado no final pelo tribunal dos homens, pelas próprias pessoas que lá estavam. Então, ele foi primeiramente julgado pelos deuses, pelo próprio futuro dele, e no final os próprios humanos, os próprios cidadãos corroboraram com o julgamento divino. Então, o que acontece aqui? O humano sustentando Deus. É basicamente isso. Então o Sófocles, ele tinha ainda mais do que o Ésquilo essa questão filosófica também da relação entre o homem, entre o divino e o humano. Ele tinha aqui dúvida entre relação aos mecanismos autoritários. Por que isso? Justamente por ter vivido na época da Guerra do Peloponeso, que não confiava mais na própria democracia, né? Ele tinha aquele dilema ético também, né? Os personagens dele são solitários, não são personagens. Isso aqui é muito diferente do Ésquilo, né? Primeiro um personagem que tinha aquele dever cívico, e aqui em Sófocles você tinha o personagem isolado, o personagem que vivia apenas consigo mesmo. Ele foi autor de 123 tragédias, sendo as mais importantes e as mais conhecidas, as únicas que a gente tem acesso são essas aqui, e as mais conhecidas são a trilogia, né, do Édipo, que são o Édipo Rei, o Édipo em Colono
e no final Antígona. Agora, quando a gente fala de trilogia também, embora essas 3 histórias sejam sequenciais, todas escritas pelo Sófocles, inclusive saiu uma edição, se eu não me engano, da editora Zahar, que tem o nome de Trilogia Tebana. A gente não pode, no meio da história clássica, falar que isso é uma trilogia, porque existia o conceito de trilogia da época das tragédias, que as 3 peças deveriam ser passadas no mesmo evento, no mesmo ano, o que não foi o caso dessas 3 tragédias aqui. Então, para um conceito moderno de trilogia, podemos falar. Para um conceito antigo, clássico, não podemos falar de trilogia. Já falei aqui um pouquinho, né, da história, né, do Édipo. Um pequeno trecho aqui dele também, né? Haveria de unir-me à minha própria mãe, mostrar aos homens uma prole incontemplável, tornar-me o assassino do meu próprio pai. Tendo ouvido essas coisas, eu deixei Corinto, até medi-la ao longe apenas pelos astros, num lugar em que eu nunca visse se cumprir a desgraça de meus oráculos ruins. Viajando, cheguei ao ponto que disseste ser o local onde o tirano pereceu. Então, um pequeno trecho aqui para ilustrar uma parte aqui do Édipo. Essa tradução aqui é do Leonardo Antunes, uma boa tradução também. Inclusive, uma vantagem dessa tradução é que pela primeira vez eu peguei um Édipo Rei que está no título Édipo Tirano. Então, adorei já no título e gostei da tradução também. É bem acessível, é bem legal. Bem, agora, para ver como é que a tragédia está intercalada na história grega, eu coloquei aqui um cronograma, né, um anuário aqui, dos eventos que iam ocorrendo e dos eventos das tragédias que iam ocorrendo. Por exemplo, a primeira tragédia de Téspis, não temos nada dele, que foi o período do tirano Psístrato, responsável pelo culto de Dioniso em Atenas. Foi em 536, a primeira tragédia. 525, a gente tem o nascimento de Ésquilo, logo depois as reformas de Clístenes, ou seja, a democracia, né? E em 95, 495, o nascimento de Sófocles, em 90, o início das guerras médicas, a Batalha de Maratona, em 85, o nascimento de Eurípides, em 80, a Batalha de Salamina, em 72, a apresentação de os persas, em 58, a morte de Ésquilo, em 42, chamado ali, né, já época de Péricles, em 31, o início da Guerra do Peloponeso, em 29, a morte de Péricles, 21, a paz de Nícias, 15, o reinício da Guerra do Peloponeso, e em 404, o fim da Guerra do Peloponeso. Então, a gente tem ali, num período de 100 anos, a grande maioria dos acontecimentos da Grécia, né, que culminou no que a Grécia se tornou depois disso, intercalado ali com esse gênero teatral e literário, que foi a tragédia. Por isso que a tragédia é tão estudada até hoje, tanto pela questão do teatro, tanto pela questão da história. Para comparar um pouquinho eles aqui, eu fiz essa tabelinha aqui, os períodos, né, separando eles, né, primeiro Ésquilo, depois Sófocles e Eurípides, né, das guerras médicas, época de Péricles. Péricles foi o grande governante da democracia ateniense. Sófocles pegou, né, o período de Péricles e a Guerra do Peloponeso, e Eurípides a Guerra do Peloponeso. Ésquilo defendia o julgamento divino, enquanto Sófocles o julgamento humano confirmando o divino, e Eurípides ali o julgamento humano. Questão de valores também ali, a gente tem a valorização da polis em Ésquilo, em Sófocles. A polis nem sempre responde aos anseios, ou seja, já é o grego em dúvida com o seu próprio sistema, e Eurípides já vai para a decadência da polis. E a psicologia dos personagens, temos ali personagens lineares em Ésquilo, né? O homem com seus ideais. Depois a gente tem personagens centrados, personagens mais mentais. E Eurípides com seus personagens muito emocionais. Quanto aos heróis, o herói mítico, o herói solitário e o herói humano. Temos ali também, quanto à percepção de guerra, Ésquilo falava da guerra como o engrandecimento do homem. O Sófocles fala da guerra como inevitável ao homem. E Eurípides fala da guerra apenas como sofrimento. Não é à toa Eurípides que viveu o fim desse período grego. Temos ali também a filosofia. Eu não vou tratar também aqui de filosofia, mas é interessante só trazer ali os sofistas, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, também são os grandes nomes ali.
do período, também da época de Péricles, também da época de todos eles de Atenas também. E finalmente, agora continuando a história, depois da Guerra do Peloponeso, temos ali o chamado período helenístico, que é o período mais próximo nosso do que a gente pode chamar de Grécia, pelo menos antes dela se tornar ali, né, uma extensão de Roma, né? O período helenístico é basicamente o período de domínio macedônico. Macedônia, Filipe e Alexandre, basicamente esses grandes, né, dominantes, né, os grandes monarcas ali daquele período. Depois da Guerra do Peloponeso, como eu falei, há um empobrecimento geral da Grécia, tanto Esparta, como Creta, como Atenas, decadente, e tem ali uma hegemonia naquela região de Tebas. Tebas se torna a cidade-estado mais influente daquele período, até que Macedônia olha aquilo e fala, não, a gente tem a mesma cultura, sempre a Macedônia foi vista pelos gregos, pelos atenienses, meio como secundária. O ateniense já tinha características de olhar para toda a Grécia como inferior, a Macedônia mais inferior ainda, né? Só que naquele momento era o lugar mais importante ali, e Tebas, coitada, Tebas que nunca pôde fazer frente ali, né, ao poderio tanto militar, como cultural, como econômico de Atenas, nem de Esparta, sucumbiu ali à vontade de Macedônia e foi vencida. Enfim, foi o momento em que a Macedônia toma toda aquela região. Então, aquele período é chamado de período helenístico, que é onde toda a Grécia estava sob o domínio, primeiro de Filipe II, até o seu assassinato, e depois de Alexandre o Grande. Uma coisa que eu esqueci de falar, curiosa, ainda sobre a Guerra do Peloponeso. Esqueci mesmo. Esparta recorreu à própria Pérsia para juntar forças contra Atenas. E graças a isso, a Grécia acabou. Então, assim, é algo bem irônico, né? O seu grande inimigo ajuda você a vencer um inimigo interno e aquilo causa o fim da sua cultura, basicamente. Coloquei aqui uma imagem só para ilustrar, das falanges. A falange, muitas vezes a gente vê falando de falange grega, mas a gente, quando está falando de falange, a gente tem que estar falando do exército macedônico, ou pelo menos do que a Macedônia implantou militarmente no sul, né, do país, né, da região ali, né, da península. Essas lanças longas, com seus escudos, uma organização militar muito certinha, quadriculado, né? Bem interessante, bem característico ali da Macedônia. E é com esse tipo de exército que Alexandre vai para o Oriente, né? Conquista, né, a Índia, aqueles cantos lá todos. Isso aqui também é uma... Está para ampliar. É a parte que a Macedônia conquistou. Então a gente tem a Macedônia, naquele cantinho lá em cima, isso aqui tudo que o reinado, né, de Filipe e de Alexandre conquistou. Basicamente, eles conquistaram toda a Grécia e toda a Pérsia. Então, toda a história grega que a gente viu antes estava sob o domínio de Alexandre o Grande, mostrando uma grande extensão territorial, toda helênica. Lembrando que Alexandre o Grande ele tinha característica igual a de Dario e de Xerxes, que é de conquistar aquele território e, sob pagamento, deixar aquele povo livre, não impor religião, não impor cultura. Porém, aquilo tudo pertencia, no caso ali, à Grécia. Ele conquistou até lá em cima, a Trácia, né? A Trácia ali, que já fazia parte da França e tudo, né? Até Bizâncio, uma área territorial aí monumental. Agora, só para começar a finalizar, eu já falei muito de literatura, né, do teatro, toquei na filosofia e, naturalmente, meu foco foi a história. Um pouquinho aqui sobre a arquitetura, bem pouco, bem superficial, que é a ordem de colunas. Eu sempre gosto de trazer isso, por quê? Porque a gente tem, com essa pequena informação, uma noção dos períodos que compuseram ali, né, aqueles templos gregos. Então, a gente tem primeiro o chamado de coluna dórica. Essa coluna dórica, não sei se vocês lembram, mas eu falei que o dórico está associado ao espartano, né?
que está muito associada, que é muito presente lá no sul, né, em Esparta, né, o próprio nome diz, dórico, Esparta. A segunda, a coluna jônica, como eu comentei, os jônios estão muito ligados ali aos atenienses, então é uma coluna característica ateniense. E tem a terceira, que é a coluna coríntia. Um exemplo aqui dos templos, para a gente ver que dá para observar tranquilamente isso. Por exemplo, lá em cima, a gente tem essa mais simples, né? Que é o templo de Apolo, que é o primeiro tipo de coluna, a gente viu a dória, aqui já com essa dobradiça, né, um pouquinho, né, um pouco mais arredondado, a gente tem a dórica, e aqui mais trabalhada, a gente tem a coríntia. Acho lindo, na verdade, esse templo. Aí uma expressão, por exemplo, a pessoa é uma pessoa muito espartana, uma pessoa muito simples. Caramba, olha só. É uma expressão que é corriqueira, como se fala assim, é uma pessoa muito espartana, simbolizando que aquela pessoa deve estar simples justamente por causa da coluna, não tem adorno nenhum. Interessante. É engraçado, eu nunca tinha ouvido esse termo. Quando eu ouvi agora, eu já vou saber. Se alguém me falasse isso, a pessoa é muito espartana, eu já ia imaginar um cara violento vindo pra cima de mim e falar, calma, amigo, fica tranquilo aí. Claro, à vontade. Fala aí. E agora eu fiquei bem assim focado nisso, porque assim, ao invés de eles optarem pela mais, assim, como pode dizer, mais bonita, né, mais trabalhada, eles optaram muito pela jônica. Aí fiquei agora na dúvida por que essa optativa pela jônica, né? Porque assim, eu estava reparando assim, pô, a caminho municipal não era mais detalhada. Por que eles não optaram, apesar do prédio ter 130 e poucos anos, qual foi essa ideia do artista de voltar justamente para o jônico e não, por exemplo, para o Corinthians? Aham. Será que... Eu fiquei pensando sobre essa questão, porque às vezes pode ser justamente uma questão também estética, né, só para a artista. Pode ser. Ou pode ser até de retomar ao povo ateniense, né? A Atenas. Que, tipo assim, que como desses, né, lugares é o mais cultural, né, o mais enaltecido, de repente, na cabeça ali de quem fez, pode servir até de uma homenagem, né? Não sei, agora quero ver quem repara isso, né? Mas é verdade, a Corinthians eu acho ela linda, né? Muito trabalhada, né? Muito bonita. Acho... Oi? Aluno de história e arquitetura sempre não repara. Pô, é verdade. Oi? Ah, porque tá falando em Corinto? Não, porque o Corinto é o lugar. Tá, mas a coluna, ela é dórica. Tá? Está em Corinto. Não é engraçado, né? Porque tem o nome Coríntio, né? Já assimila logo, né? A tá ali. Mas nesse caso não. Curioso, né? Mas realmente tem bastante colunas coríntias em Corinto. Não é esse caso. Agora, de novo, falando aqui da questão dos templos, né? Um pouquinho da estrutura de como que é um templo grego, né? Temos ali aquelas várias colunas, muita coluna. Aquela região para cá, né? A pronada, né? Que é a região de entrada, logo depois ali na cela, né? É onde tinham os festejos, né? As cerimônias. Aquela parte ali do meio, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, um quadradinho ali. Oh, caramba, peraí. Meu ângulo tá ótimo. Ali, aquele quadradinho ali, ele é o ádito, que só podia entrar ali o sacerdote, enfim, aquela região de traseira ali também, do lado, que serviam para guardar coisas, só para ilustrar um pouquinho como é que funcionava aqui um templo. Agora, rapidinho, só vou falar da escultura e da pintura, só. Trouxe aqui 4 imagens de esculturas gregas, de períodos diferentes, simbolizando realmente os 4 períodos. A primeira aqui, a Dama de Auxerre, é um exemplar da parte medieval, da Idade Média helênica. Pode ver que é muito cru, né? Até lembra a arte egípcia um pouco, né? Bem mais antigo, né? Logo depois, com essa
essa chegada cultural, né, de vários povos, os dóricos, os jônicos, os aqueus, a gente teve ali, né, a questão do bronze. Inclusive tem ali o mito do bronze, o mito da Idade do Bronze é associado realmente às esculturas. A gente tem esse Poseidon de bronze. Logo depois, no período clássico, a gente tem a Deméter de Cnidos, que é bem bonito também. E por último lá, a Vênus de Milo, que é a mais famosa, que já é do período helenístico, ou seja, do período macedônico. Só para comparar um pouco como que elas são bem diferentes entre si. Agora, repara que não é tão diferente, né? A questão da Grécia clássica, né? A época da escultura clássica, para a helenística, né? Por causa do valor realmente ateniense. Então, para os helenistas macedônios, reproduzir aquele estilo de escultura ateniense era o máximo que eles achavam que poderiam fazer. Então, é bem próximo. E por último, lembra que no começo lá eu falei da questão do protogeométrico, daquelas épocas das subdivisões do período medieval helenístico? Eles têm essa nomenclatura justamente pelo quê? Justamente pelos desenhos que formam esses vasos, que são os únicos objetos, basicamente, que restaram naquele período. Por isso que dão o nome. Então, a gente tem ali o protogeométrico, que é bem rudimentar, né? O geométrico logo depois, o orientalizante, que já tem uma característica mais oriental, mais egípcia, mais ali da Ásia Menor, e por último ali o estilo ático negro, com uma predominância muito forte ali do grego. Inclusive esse estilo ático negro, não sei se vocês vão lembrar daquela animação da Disney, o Hércules, se inspira muito nesse tipo de pintura, que é o ático negro. Então a gente tem esses 4 aí só para ilustrar um pouco. Agora, repara que é só isso que a gente tem. Agora, outra coisa que a gente tem são os próprios textos homéricos. Por isso a importância desses textos homéricos para falar dessa antiguidade. Porque como a gente só tem isso, aqueles textos realmente dizem muito ali sobre aqueles períodos. Beleza. Outra coisa, só para encerrar, como já falei de novo de Homero aqui. Caso leiam Homero, vai ler Homero, esses termos aqueus, dórios, jônicos, tudo isso é sinônimo. Então, assim, nesses textos, eles tratam os mesmos personagens como aqueus, jônios, gregos, helênicos, micênicos, tudo como sinônimo. Então, é um texto um pouco difícil de pegar por causa dessa nomenclatura. Mas se entender que todos esses povos eram tribos que se juntaram e formaram ali aquela cultura grega, cultura helênica, até que é mais fácil a gente compreender isso. Mas beleza. Então, vou encerrar por aí. Deu tempo de falar tudo que eu queria. Gente, obrigado. Valeu. Gente, 5 minutinhos para vocês duas, se a gente tiver com alguém do professor Douglas. A professora Douglas é formada em letras também, história, e tem mestrado em letras, e especialista em literatura também grega, e alegria de receber aqui mais uma vez também. Obrigado, Bruno. Como se dá a relação do povo hebreu com o povo grego? Do hebreu com o grego? Olha, o Bruno está doido para responder isso, não está? Agora, ele entra ali também pela questão, né, dos persas, né, a questão geográfica, né, pelos próprios persas, pela própria cultura troca também, né, de Troia, de Ílios também. Agora, não é um povo que realmente teve uma influência muito forte ali para a Grécia. Tá? Teve, claro, como a Grécia ele era um centro comercial, um centro, uma metrópole da época, né? Claro que teve ali alguma influência, mas era muito distante ainda. Grande parte desses povos ali, ou era fenício, né? Realmente mais antigo ali, ou era já das redondezas. Por exemplo, os próprios etruscos, já no final da Grécia, tiveram uma influência sobre a própria Grécia. Agora, dos hebreus, nem tanto. Quer complementar, Bruno? Assim, o contato que teve muito foi com Paulo, né? Principalmente. Só que a gente tem contato de duas culturas que são extremamente vaidosas. O grego vai sentir muito biscoito
sua nacionalidade é algo quase que extremo. Por exemplo, no grego, você ser habitante da Hélade, ser um aristocrata, isso era o auge da lei. E para o judeu, a questão do sangue. O cara não podia se converter ao judaísmo. Ou nascia judeu ou não nascia judeu. Se a pessoa começasse a participar do culto judaico, era um prosélito. Ou era alguém que era considerado quase que um escravo do mundo grego. Então, esse choque cultural aconteceu principalmente com Paulo. Quando ele vai falar em Atenas sobre a ressurreição, os gregos quase que riam dele. Então, quando tinha esse choque de cultura, os judeus achavam os gregos idólatras e os gregos achavam os judeus idiotas, porque adoravam Deus só. Agora, para complementar também, posso complementar? Claro. Agora, para complementar também, quando o Bruno está falando de Paulo também, ele está falando de um grego que não é o grego helênico também, né? Está falando de um grego posterior. Na verdade, a língua grega, né? A Grécia acaba basicamente com Alexandre. Agora, uma coisa que enquanto eu estava falando que eu lembrei de falar, que é interessante, embora o povo, né, de lá da Ásia não teve tanta influência na Grécia, é interessante pensar que a Grécia teve influência lá já, né? Isso através de Alexandre. Né? Aí entra ali naquela questão lá dos macabeus, que levou muita coisa para lá. Mas o caminho inverso para cá, como o Bruno falou de Paulo, se deu já quando, inclusive, a Grécia já era colônia romana.